então a leitura do livro Senhor e Mestre, de Carlos Barcelo, do irmão José. Esperança. Nunca tire a esperança de alguém, mesmo porque nada sabes em relação ao futuro. Existem acontecimentos que transcendem todos os prognósticos humanos. Sob a luz da esperança é que muitos logram conduzir-se adiante. Varando espessa cortina de sombras, não tivesse esperança de continuar respirando amanhã, no corpo físico, não te entregarias hoje ao sono que te arrebata a lucidez. A esperança é alento da vida. Dialoga, pois, sempre transmitindo otimismo em tuas palavras. Que ninguém venha a cair porque lhes negue escora. Agradecemos a leitura do nosso irmão. Convidamos a todos para cerrarmos nossos olhos físicos, não como um ritual, mas para assim melhor nos sintonizar com a espiritualidade que aqui presente está. Pai amado, amado Mestre, queridos irmãos que nos amparam no nosso dia a dia, o nosso muito obrigado. Como pedintes, Pai, pedimos que da noite de hoje possamos ser aparados, intuídos, para bem compreender, entender a mensagem da noite de hoje. Agradecemos, Pai, a oportunidade que nos destes de aqui podermos estar presentes e assim escutarmos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Nosso irmão, que bons espíritos o amparem, o intuam, para que possa bem esclarecer a lição da noite de hoje. Que assim seja. Então, quando a gente já está no adiantado da hora, a gente passa logo a palavra para o nosso irmão Lucas. Ele não é conhecido, então não há necessidade de apresentá-lo. Né? Lucas. Tá ótimo. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, está contigo a palavra. Obrigado. Queridos amigos e amigas, muito bom retornar a estar com vocês. Uma alegria a gente poder ver o quanto essa obra já está adiantada. A última vez que eu estive aqui ainda ela era uma ideia, né? Ainda estava, né, sendo mostrada aqui como um ideal e ela já está quase pronta, né? Então, muita felicidade, muita alegria. Sempre quando a gente vê essas obras saindo do papel, essas ideias começando do zero, é sempre importante, é sempre bom a gente ver elas sendo concretizadas, porque são a gente só quem passa, né, pela estar à frente desses projetos sabe o quanto isso é uma obra de todos, né? Não é uma obra de uma pessoa só. Seria muito mais fácil se uma pessoa apenas fizesse tudo, mas como mesmo disse nosso amigo Ney, né, convidar a todos para o trabalho é também uma oportunidade de todos sentirem parte do projeto disso, né? Por isso que a gente sempre enaltece essas iniciativas. E também quero aproveitar para agradecer a oportunidade novamente que está sendo me oportunizada, né, já que eu estive em dívida com esta casa, né, como disse para o nosso amigo Ney, antes do Natal, né, no dia em que eu estava vindo fazer a palestra, meu carro simplesmente resolveu que ele não ia mais trabalhar, ele ia entrar em greve, e aí já queria entrar em recesso de fim de ano, e ele de vez entrou em recesso de fim de ano, mandei uma foto pro Ney faltando uns 10, 15 minutos para vir para cá, né, que ele subiu no guincho e dali ele não saiu mais. Então não consegui chegar a tempo, me justifiquei, mas fiquei em dívida. E que bom que eu posso estar com vocês de novo para a gente poder pagar essa dívida. E que essa dívida, tomara que ela seja bem paga, que ela seja aquela dívida boa que a gente recebe, sabe aquelas que a gente até esqueceu, e aí quando vê a gente recebe, assim, a gente bota a mão no bolso e acha R$10, né? Aquela que a gente fica bem feliz. Parece que a gente estava adivinhando sobre o que falaríamos, porque a fala inicial do Ney é também um pouco sobre o que nós viemos falar hoje. Humberto de Campos, ou Irmão X, é um dos autores que eu mais gosto. Humberto de Campos fora um escritor e tanto, um jornalista, colunista,
que escreveu muito, principalmente sobre um codinome chamado, não Irmão X, mas Conselheiro X. Enquanto esteve encarnado, ele escreveu por este nome. Depois de desencarnado, ele escreveu um primeiro livro para Chico Xavier, e quando o Chico publicou com o seu nome Humberto de Campos, simplesmente a família requereu os direitos autorais. O que chateou muito, não só ao Chico, mas também ao próprio Humberto de Campos, que passou então a citar os próximos livros para o Chico Xavier com um codinome, para que a família não mais requeresse esses direitos, afinal de contas, nem o Chico tiravam R$1 daqueles livros. Então ele escreve os próximos livros com o codinome de Irmão X, dando também uma lembrança ao Conselheiro X que ele escrevia nos jornais da época. E numa das suas belíssimas obras, em que ele conta várias histórias, em que ele capta no mundo espiritual, uma delas ele nos traz a reflexão na noite de hoje, e talvez ela seja oportuna para este momento. Daqueles 12 homens em que Jesus escolhera para fazer parte do seu dia a dia e acompanhar um pouco da sua trajetória, um deles chamava atenção. Era Mateus. Porque Mateus era talvez o único, ou um dos únicos, letrados, a ponto de que sabia ler e escrever. Sabia calcular em principal, porque era um cobrador de impostos. Era chamado por muitos com um codinome muito carinhoso de Levi. Então, quando falamos de Mateus ou Levi, normalmente são as mesmas pessoas, porque é justamente como falamos de Humberto de Campos e Irmão X. São codinomes, apelidos utilizados muitas vezes para identificá-lo. E este companheiro se ressaltava em meio aos outros, justamente porque era uma pessoa letrada, era uma pessoa de destaque, uma pessoa que sabia minimamente ler, escrever e calcular. O que era muito difícil naquele tempo. Se até hoje nós temos pessoas que sequer sabem, uma porcentagem obviamente muito menor que aquele tempo, ler e escrever, aquele tempo era uma porcentagem enorme. Pouquíssimas pessoas tinham essa oportunidade de ter algum tipo de estudo. E uma das coisas que incomodava muito a Mateus ou Levi era o quão simples eram os demais companheiros que o acompanhavam. Isso incomodava a tal ponto que muitas vezes eram pautas em que ele trazia para conversar com Jesus. Quando depois de uma peregrinação longa, quando sentavam num calor mais ou menos santamariense, como está fazendo hoje, à beira de alguma estrada, para poder tomar um pouco de água, para poder se refazer do calor daquele deserto, ele puxava muitas vezes o mesmo assunto com o mestre dezenas de vezes. Dizendo ele: Jesus, tu não acreditas que nós precisaríamos ter trabalhadores um tanto mais qualificados do que estes que o Senhor escolheu? Porque, afinal de contas, se parar para pensar, eu devo ser um dos únicos que sabe fazer alguma coisa de cálculo, que sabe escrever algo que o Senhor talvez deixe. Observa, os outros que cá estão, talvez desses 11 mais, 9, 10 por aí, sequer saibam escrever o próprio nome. São pescadores, pessoas rudes, muito simples. Pessoas que sequer em algum momento da sua vida tiveram a oportunidade de chegar perto de um estudo. Então eu imagino, Senhor, me corrija se eu estiver equivocado, que nós precisamos qualificar os nossos trabalhadores. É necessário que a gente modifique esses convites. Se outras pessoas vão se somar, quem sabe a gente começa a fazer uma triagem para que a gente convide pessoas que sejam mais preparadas para este propósito que o Senhor nos convida. Porque, afinal, o que poderão ajudar estes homens rudes e simples que nada mais sabem fazer a não ser caminhar e ouvir aquilo que o Senhor prega? Sequer vão conseguir escrever algo para deixar para os próximos? Sequer conseguirão calcular alguma coisa que fora necessário? Então, o Senhor não acha, Jesus, que a gente poderia
filtrar um pouco mais. E quem sabe até mesmo estes companheiros que estão conosco, mandamos eles para uma outra missão, quem sabe, e convidamos pessoas mais qualificadas. Essas eram as pautas que Levi trazia muitas vezes para Jesus. Jesus naquela calma, naquela paciência, conversava com Mateus muitas vezes sem negar ao companheiro a intenção que ele estava notando e fazendo com que ele também refletisse acerca desta ideia. Ele sempre de uma forma muito positiva falava a ele: meu companheiro Levi, concordo plenamente com a tua ideia. E por isso mesmo eu gostaria de te fazer uma convocação. Eu gostaria então, já que tu trazes essa ideia tão pulsante dentro de ti, que tu seja o responsável por trazer a nós as pessoas mais qualificadas para fazerem parte desse nosso caminhar. Mateus ficava com o coração assim, serelepe, batia forte. Porque em nenhum momento Jesus desfez da ideia do companheiro. Assim como falamos inicialmente, aquela ideia que estava na tela, há algum tempo atrás, parecia uma ideia maluca. Até que o primeiro tijolo fosse assentado. E fora nesse momento em que ele fez com que ressoasse aquela ideia dentro de Levi, que ele foi então atrás das pessoas necessárias. E ele marcou um dia e local dizendo: amanhã à noite nós vamos repousar na casa da sogra de Pedro. E ao repousar naquela casa nós vamos ceiar, como sempre fazemos, para que a gente possa falar sobre como foi o dia de cada um. Quais foram as anotações que cada um fez, as missões. E quando nós lá estivermos, tu trazes aqueles mais qualificados para fazer parte do nosso caminhar. O outro dia chegou, as horas passaram, a noite já estava chegando e eles se recolhem depois de uma caminhada longa até a cidade próxima, para que eles pudessem então ceiar na casa da sogra de Pedro e, em principal, conhecer aqueles novos companheiros que iriam chegar. Levi demorava um pouco mais que os outros. E quando ele batera na porta, Jesus já sabia que Levi estava chegando com companhia. O que era surpresa para os demais, que até não gostavam muito da ideia e se chateavam, de certa forma, com a posição de Mateus de Levi. Quando Levi adentrou a porta, ele trouxe junto com ele 3 pessoas. Os 3 adentraram junto àquela porta, sentaram-se junto à roda dos companheiros que já estavam prontos para ceiar. E Jesus, de sorriso largo, convidando os amigos para sentar, faz um convite para Levi, apresentando a todos, dizendo: querido amigo, quem sabe tu que conhece os teus convidados mais do que nós, apresenta eles ao grande grupo, para que nós possamos também conhecer as habilidades que cada um deles traz. Levi rapidamente se levanta, olha para o grande grupo, estava assim muito ansioso e começa então a dizer: Senhor, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder apresentar esses companheiros que hoje vieram junto comigo. Esses 3 companheiros, eu tenho a certeza, o Senhor vai ficar de boca aberta, tamanha a habilidade de cada um deles. E já passo a apresentar este primeiro. Este primeiro, chamado Josué, é um escritor nato. Este sim. Onde nós formos, este homem levará pergaminhos e poderá escrever onde nós estivermos, na pele que for necessária, na mais dura pele de pergaminho, ele fará aparecer a letra necessária no idioma que o Senhor quiser. Um homem letrado, que muito sabe, muito estudou, para fora das nossas cidades, e com certeza
vai fazer parte ainda melhor do nosso caminhar. Jesus abria um sorriso largo, apertava a mão e dizia: muito bem-vindo, Josué. E este segundo não perdeu tempo. Mateus já começou a apresentar. Chama-se Eliaquim. Eliaquim é um orador que o Senhor nunca viu igual. Eu poderia até dizer, Senhor, que muito parecido com as tuas orações, as tuas plenárias. Eu já o ouvi falar. E não importa qual a idade, não importa onde, fala com uma nitidez, fala com um gosto, conta histórias que cativam as pessoas. E não importa o que o Senhor fale, ele compreende e, sem precisar anotar, ele mesmo vai lá e conta. E eu já estou aqui imaginando. Você não vai precisar mais fazer as suas preleções sozinho. Ele pode ser o teu espelho. Você vai para uma cidade, ele vai para outra e cada um fala sobre a mesma temática e é como se eles estivessem ouvindo da boca de Jesus. Tal ele é um bom orador. Naquela oportunidade, Jesus aperta a mão dele e diz: muito obrigado por ter vindo ele aqui. Estamos honrados pela tua presença. Mateus não se contentava com tamanha felicidade. Ficava assim com o coração simplesmente enobrecido de estar apresentando aqueles companheiros e sentir tamanha aceitação de Jesus. E este terceiro, Jesus perguntava: quem é? Este é Eliasade. Eliasade. Eu tenho certeza, Senhor, que este o Senhor vai adorar. Este é um homem que tem passagem direta com o espiritual. Alguém que é quase que uma ponte entre a espiritualidade e o mundo dos vivos. Conversa com os mortos, se necessário. Alguém que prevê o futuro, que consegue ver com claridade, com clarividência aquilo que virá. Uma pessoa que consegue ler talvez até mente, Senhor. Tem uma habilidade impressionante. Nobres de todos os locais chamam Eliasade para que ele possa dizer, afinal de contas, como será o futuro daquela região. Reis o chamam para saber como a colheita se dará. Imagina, Senhor. Ele poderá prever o futuro de todos nós. Como nós nos portaremos naquele próximo dia, na próxima semana, no outro mês. Estes, Senhor, são os três mais qualificados que eu trago. Há outros tantos também, mas apenas para iniciar. Quem sabe a partir de agora nós não conseguimos então começar esta caminhada muito melhor do que estamos. Jesus abria um sorriso largo, apertava a mão do companheiro: Eliasade, que bom que tu vieste. Jesus estava irreconhecível. Os companheiros estavam estranhando, porque afinal de contas, será que Jesus realmente concordava com aquela situação? De que era necessário substituir os simples e esforçados por aqueles que tinham uma qualificação extremamente superior a deles? Ficavam até mesmo chateados. Jesus os abraçava, apertava a mão, mas naturalmente que no coração daquele mestre, já sabendo o que viria ali para frente, ele fazia justamente isso para um aprendizado mútuo de todos que lá estavam. Naquela oportunidade, Jesus olha para o rosto de cada um dos três. E olhando para o rosto dos três, ele faz um convite ainda mais especial. Para o primeiro companheiro. Amanhã nós vamos começar a nossa peregrinação. E é muito importante que tu tenha vindo hoje. Porque amanhã nós vamos a um vale muito difícil. Há companheiros muito pobres que estão esperando pela nossa visita.
E tu será muito importante, porque tu vai poder ir conosco e vai poder anotar a todos os nomes dos pobres e desvalidos que lá estiverem. Há um vale a alguns quilômetros dessa cidade e que ninguém vai. Um vale de leprosos. E lá eu quero que tu anote junto comigo o nome de todos aqueles companheiros que foram jogados pela mal da hanseníase. O companheiro abriu os olhos desse tamanho. E ele dizia: mas nós chegaremos perto dos doentes, Senhor? Sim. E tu vais perguntar bem pertinho deles: qual o teu nome? E ele vai te responder. E tu anota o nome dele. E nós vamos saber nome por nome, para que nós possamos chamar o nome de cada um deles, porque afinal de contas todos nós temos nome. E eles são chamados de doentes. Ao segundo companheiro, ele de sorriso largo olha para ele e diz: tu vens em momento mais do que especial, porque amanhã, no período da tarde, nós vamos para uma outra peregrinação, tão importante quanto essa. E nós estamos planejando fazer uma fala para mais de 200 pessoas num povoado a alguns quilômetros daqui. Nós já estamos verificando um local para que possamos falar. Muito possivelmente será no alto de uma grande pedra. O companheiro levanta a mão e pergunta: terá uma sombra, Senhor? E ele diz: não. Mas o sol vai nos nutrir. E quanto tempo nós falaremos, Senhor? Horas, ele diz. Durante horas. E talvez a saliva seja o único líquido que nos abasteça a garganta. Mas nós vamos falar sobre o amor, sobre o futuro. Nós vamos falar sobre o amanhã. Olha que maravilha! O companheiro vai murchando. E para o terceiro, ele olha no fundo dos olhos e diz: ainda mais especial, tu vens na hora mais do que correta. Que bom que tu está aqui. Porque amanhã à noite nós receberemos aqui nesta casa companheiros endemoniados que vêm de longe em busca de uma solução. São mãezinhas desesperadas trazendo os filhos que se debatem nas madrugadas. E tu poderás dividir junto comigo as orações que nós vamos fazer, para que nós possamos convidar estes espíritos equivocados a seguir a luz. O convite está feito. Eu posso contar com vocês a partir de amanhã. No mesmo momento, os três companheiros levantam a mão bem rápido e cada um deles emite uma desculpa diferente. Senhor, amanhã eu não posso, porque amanhã eu tenho um compromisso que acabei de me lembrar. Senhor, eu não posso, porque afinal de contas, se eu for visto com vocês, eu terei o meu nome sujo. Eu não posso porque lembrei que minha família precisa muito dos meus cuidados e se nós formos ficar muito tempo longe, eu preciso cuidar da minha família. Cada um deles tinha uma desculpa. Jesus continuava com o mesmo sorriso, continuava com a mesma satisfação, como se ele já soubesse que a conversa chegaria neste fim. Mateus não acreditava naquilo que estava acontecendo. Os companheiros de novo abraçaram a Jesus, agradeceram a oportunidade e saíram pela porta. E quando saíram pela porta, eles se sentaram de novo no mesmo local que sempre se encontravam. Sentando ao lado de Levi, enquanto os demais jantavam, ele batia na perna do amigo e dizia: viu, meu amigo? Na verdade, não é de qualificados que nós precisamos. Nós precisamos daqueles que estão mais dispostos a auxiliar. Porque pessoas com qualificação, nós temos muitas. Mas nem todas estão dispostas à labuta. Estes que tu está vendo são realmente simples.
são pescadores, lavradores, são pessoas que muito precariamente aprenderam a falar o próprio nome com extrema dificuldade. Mas, acima de tudo, tem dentro de si a vontade de ajudar. Tem dentro de si a vontade de aprender. Então eu tenho certeza que nos 3 compromissos de amanhã, eles serão os responsáveis por nos auxiliar. Tu está pronto, Levi, para que tu possas conduzir junto comigo os simples, mas puros de coração? Diz que naquela oportunidade fora que Mateus compreendeu esta excelente lição que Jesus lhe deu. E é por este motivo que muito possivelmente nós viemos aqui para dar também, mesmo que o amigo Ney não tenha nos pedido, embora pareça que ele tenha combinado conosco. Todo auxílio é importante. Desde aquela pessoa que abre o centro espírita, desde a pessoa que serve a água, a pessoa que cuida das obras, aquele que lixa a parede, como fez o convite nosso amigo, aquele que pinta as aberturas, aquele que troca uma simples lâmpada, aquele que passa um pano nas cadeiras, e aquele que permanece na recepção para dar uma boa noite para todos que chegam. Todos os trabalhos são extremamente importantes. Fazem parte de uma grande teia de trabalhadores do Centro Espírita. Não fosse a oportunidade de nós termos a tecnologia que nos leva aos rincões desconhecidos, alguém que se dedicasse para estar aqui todas as quartas-feiras, tudo isso só é possível porque nós temos os simples, mas puros de coração. É o convite que Jesus nos faz. Jesus nos convida ao trabalho. E muitas vezes nós achamos que não somos qualificados para tal. E é isso que nos leva, irmão X, a refletir. Por fim, me permitam que eu possa trazer a vocês um pequeno poema, talvez que seja daqueles de minha maior preferência, do livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de Chico Xavier. Cita Castro Alves, através da psicografia de Chico, um poema chamado Marchemos, em que ele diz o seguinte: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que transforma em perfume a corola de uma flor. A flor que tem respirando, cai no solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija, a bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores transformando a pedra em flores em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha,
na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz e esplendor, Deus somente é seu amor, e o universo é seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito, quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente marchai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, e para o infinito marchai. Castro Alves nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, este belíssimo poema chamado Marchemos, no livro Parnaso de Além Túmulo, para que a gente possa refletir na noite de hoje acerca da temática aqui proposta. Com a nossa gratidão pelos ouvidos amigos que estiveram junto conosco, eu convido a todos para que a gente possa fazer uma oração final, que nos servirá também como nosso passe fluídico e espiritual. Querido amigo Jesus, companheiro de todas as horas nossas, nessa oportunidade em que te buscamos através do pensamento, queremos erguer aos nossos olhos espirituais para mais perto de ti estar. Que possamos mais uma vez olhar nos teus olhos, para que nós possamos agradecer por mais um dia que está se encerrando. Embora as dificuldades, embora o clima, temos muito a agradecer porque temos a certeza que temos ainda muito, muito mais do que merecemos. Se nós pudermos pedir, Senhor, algo mais de tanto que temos, gostaríamos de solicitar que todos aqueles que têm passado pelas dores da solidão, da doença, do desamparo, do abandono, aqueles que estão nas zonas de conflito, aqueles que se encontram nos cárceres, nos hospitais, nos asilos, em qualquer lugar, Senhor, onde se encontre a tua presença, nós saberemos que estes estarão seguros. Que tu possas erguer o teu manto de amor e de carinho sobre todos aqueles que mais precisam. E se possível for, por último pedido, Senhor, que tu possa erguer da mesma forma o teu amor inenarrável para a família de cada um que cá está, que nos acompanha, e aqueles que formam junto conosco o nosso lar, trazendo as oportunidades de auxílio e chamando cada um para a sua missão muito importante nesta terra. Que este ano seja um ano de muitas realizações para cada um de nós, mas acima de tudo seja um ano de desafios que nos façam crescer. E por fim, mestre, que na noite de hoje, enquanto o nosso corpo trabalha, descansa, o nosso espírito possa alçar novos rumos para encontrar a ti e a espiritualidade amiga. Que as instruções necessárias que sejam passadas a nós possam diminuir as nossas ansiedades,
as nossas dificuldades, a nossa mente muitas vezes conturbada, e que o nosso espírito imortal, nosso perispírito que ainda passa pelas dificuldades da doença física, mental e espiritual, receba o bálsamo da tua luz, para revigorados amanhã despertarmos para mais um dia de trabalho e de missões nesta terra. E não esquecemos da tua presença, mestre amigo, aqui como operadores do teu destino, simples ceareiros, que, como a história nos conta, são aqueles que junto contigo continuam a caminhar. Se formos hoje, Senhor, ter a felicidade de caminhar junto contigo, que tu possa estar do nosso lado para segurar na nossa mão nos momentos mais difíceis que atravessarmos. Muito obrigado, Mestre, e que tu possas retornar às nossas residências em segurança com cada um de nós. Gratidão define esta noite, e que assim seja.